Uma ótima noite a todos e a todas. É sempre uma alegria, um presente para o nosso espírito, termos a oportunidade de falarmos do nosso amado Evangelho. E eu espero que de todo o coração, os bons amigos conduzam a minha alma, que eu possa transbordar dessa mensagem divina que vem alimentar os nossos corações. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem do livro Ceifa de Luz, lição de número 34, Alterações na Fé. Como aqueles que têm o costume de estudar a obra de Emmanuel, sabe que a coleção Fonte Viva e o livro Ceifa de Luz faz parte dela, ela está baseada em versículos, né? O que Emmanuel comenta tem como a gênese algum versículo do Novo Testamento. E em questão hoje a gente vai trabalhar o versículo da carta de Paulo aos Romanos, a comunidade de Roma, capítulo 12, versículo 21, em que o apóstolo Paulo nos diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o cerne do pensamento. E a gente pode olhar para o título Alterações na Fé e pensar, meu Deus, o que aconteceu com Emmanuel para ele colocar esse título, né? Porque a princípio pode parecer que não há nenhuma ligação entre esse versículo e o título que ele colocou na mensagem. Tudo, quando a gente vai observar, comentário e título, Emmanuel, de certa forma, ele constrói procurando como base o versículo que ele tem em mente. Então, a gente, por mais que possa pensar, nossa, qual a relação? É com um pouquinho de sensibilidade, e entendendo um pouquinho melhor a mensagem, é que a gente vai extrair os significados, os sentidos que estão postos aqui e compreender as relações que ele fez. O que seria uma alteração na fé, né? Primeiro, a gente precisa compreender o que é fé. A alteração na fé, a alteração, a gente vai compreender a partir do momento que a gente entender melhor a fé. Poderia ser alterações no amor, alterações na humildade, alterações num monte de coisas. Então, o termo nos remete a uma certa mudança, alterações nos remete a essa ideia de trânsito de um estado para o outro. E nesse caso aqui, da fé que estava numa condição para outra. A gente vai ter que examinar aqui, a gente vai chamar para nossa reflexão uma mensagem chamada A Fé Humana e a Fé Divina. Ela encontra-se em um Evangelho segundo o Espiritismo e ela é muito boa para o nosso tema aqui, porque de certa maneira ela pode nos trazer algumas explicações concernente ao que Emmanuel vai trabalhar aqui também. Então, ela está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e há uma mensagem do Espírito Protetor, que foi escrita em Paris em 1863. Uma mensagem belíssima que Kardec coloca num capítulo muito importante. No dizer do Espírito Protetor. A fé, e primeiro a gente vai definir a fé para a gente fazer a correlação com essas alterações. A fé, diz ele, é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer se desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, olha que interessante o que o Espírito Protetor vai nos dizer sobre fé. Como ele irá conceituar a fé. É esse sentimento inato dos nossos destinos futuros. A gente poderia traduzir essa ideia como
A fé é essa força, porque o sentimento ele nos remete a uma potência da alma. A fé é essa força que nos leva aonde a gente deseja chegar. Ela nos conduz para os destinos finais que a gente tem, para onde a gente intenciona, joga a nossa rede de interesses diante da caminhada. Essa força que movimenta o nosso ser com vistas a um determinado objetivo. É aquilo que garante a gente chegar onde nós queremos ir. E de tal forma, o espírito protetor vai dizer assim, que quando tem fé, né, a criatura ela tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. É essa força que nos preenche dentro de nós, em que a gente sente interiormente uma lucidez, uma certeza da onde a gente vai chegar. Essa lucidez que vem nos campos das nossas ideias, como que descortinando os caminhos para a nossa vida e para a nossa trajetória. Em relação à a certeza é esse sentimento dentro de nós que nos dá essa coragem para a gente desbravar esses horizontes na busca das realizações que ansiamos no coração. Então, a gente vai vendo que a fé é um elemento importante na nossa caminhada. Quando a gente fala de fé, a fé, quando presenciada no nosso coração, na nossa mente, ela nos leva à obediência e à resignação. Porque quando a gente tem um objetivo, quando verdadeiramente a gente tem uma meta, um foco, as nossas ideias se comprazem naquilo que a gente busca e a obediência ao consentimento da razão, ou seja, essas nossas ideias, a nossa inteligência, ela trabalha a favor do objetivo que a gente tem. As nossas ideias começam a consentir, a gente começa a alinhar interiormente o nosso espírito para a gente entender onde a gente quer chegar. E também, quando essa fé age no nosso coração, ela produz essa resignação, porque o coração fervoroso, que sabe aonde deseja chegar, ele vai sendo preenchido dessa certeza. E os sentimentos, ao invés de ficar titubeantes, eles vão se mostrar aí como que a colaborar para esse objetivo divino. Se mostra como um potencial gigantesco. Um potencial gigantesco. Só que, e é curioso, né? O espírito protetor, ele vai fazer uma diferença entre fé humana e fé divina. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas necessidades ou das suas aspirações celestiais e futuras. A gente vai poder compreender a fé, né, na sua dimensão, no seu parâmetro, tendo em vista aonde a gente quer chegar. Se a gente está preocupado, se a gente está atento às necessidades de ordem terrena, a gente vai colocar uma fé humana. E se a gente coloca, né, as aspirações celestiais e futuras, a gente podemos dizer uma fé divina, porque é uma fé em que, né, a sua a sua proposição, seu objetivo maior, aonde realmente a gente vai buscar chegar, vai ser para além da materialidade. E nesse particular, cabe-nos aqui considerar uma coisa, porque tendo em vistas, né, as aspirações, a satisfação das necessidades terrenas, ou seja, a gente movimenta o nosso coração, às vezes, para ter, né, um bom emprego, às vezes para ganhar bastante dinheiro, para ter uma casa confortável, aspirações dignas aí, que nós podemos considerar comuns na vida material, quando os objetivos que nós temos são esses, a gente vai considerar
essa fé humana. Só que é importante a gente considerar, e aí a gente começa a entrar um pouquinho na mensagem, alguns detalhes sobre essa questão desses nossos objetivos terrenos. Porque aqui na Terra a gente vive uma profunda instabilidade. Na mesma hora que os trem tá beleza, de repente acontece algumas coisinhas e o nosso barco pode balançar quando, vamos dizer assim, tão somente a gente intenciona as melhores condições aqui na Terra, porque a matéria sempre vai estar em transformação. Então, quando a gente acha que chegou, aí de repente acontece qualquer coisa e a gente se vê em uma peleja muito grande pelas oscilações que a gente vive, pelas alterações que a gente passa. Emmanuel vai dizer assim: ante as questões da vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé. Que Emmanuel tá querendo trazer aqui para a gente nessa primeira parte? Olha, se você é desses que consegue manter a sua fé divina, procura compadecer-se perante aqueles que estão tão somente utilizando essa força da alma com vistas a objetivos materiais. Porque, de certa maneira, especialmente, diz Emmanuel, naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras, e se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Porque como as coisas começam a oscilar, na maioria das vezes, as pessoas que tinham se empenhado tanto para um objetivo, de repente vê as coisas mudar. E aí o negócio passa por uma turbulência, às vezes, né, um bem material sofre algum dano e de repente parece que a alma desmorona. E aí nessas horas, né, o coraçãozinho não só fica indiferente, mas muitas vezes começa a negar. Então, a pessoa que estava tão dedicada, às vezes ela vive um instante de turbulência muito grande, de desespero interior, aonde ela se coloca não só indiferente, né, à vida, mas começa igualmente a, a se fechar interiormente e a cultivar determinadas ideias e determinados sentimentos que enclausuram, de certa maneira, numa condição meio que difícil, né? Então, é preciso, se a gente está conseguindo manter, e é uma das coisas que Emmanuel vai chamar a atenção, se a gente consegue manter a fé em Deus, ou seja, a fé divina, procuremos acolher melhor os irmãozinhos que às vezes estão passando pela peleja das tribulações materiais, porque de certa maneira estão enxergando como perspectiva ou como teto das coisas tão somente as coisas materiais. Porque por mais que a gente, essa fé humana seja bastante importante, né, a criatura que tão somente possui a fé humana, ela é sujeita a quebrar-se mais rápido. Ela é sujeita, muitas vezes, a passar por instantes um pouco mais desafiadores. Porque, né, a gente, quando vai criando as nossas expectativas e a vida não vai correspondendo, a gente atira numa direção e às vezes as coisas não nos respondem do jeito que a gente gostaria. Em muitos instantes a gente fica assim um pouquinho mais triste, um pouquinho mais desanimado e desconfortável diante das coisas. Então, Emmanuel convoca aqui para a gente pensar, porque às vezes podemos ser nós mesmos, esses corações que encontram-se aí na estrada da vida, nesses momentos delicados, em que a gente está tendo profundas dificuldades no nosso caminho e na nossa trajetória.
porque de certa maneira a gente voltou a nossa percepção tão somente para o aspecto material da coisa. E a gente acaba não conseguindo suportar o clima de trabalho e burilamento. Porque a gente, quando deposita as coisas sobre a vida material, né? O que a gente vai esperar é essa oportunidade tão somente de materialmente usufruir dessas concessões. E muitas vezes a vida imprime um ritmo de burilamento, de trabalho, e a gente vai se tornando avesso, porque o que a gente mais queria era sombra e água fresca. É importante, sim, os nossos momentos de descontração, de lazer, de alegria, isso é fundamental. Só que aqui Emmanuel está falando das pessoas que, de certa maneira, alicerçaram as perspectivas da vida tão somente no cunho material, na conexão com os vínculos materiais. E isso traz uma instabilidade muito grande, fazendo a gente ir da indiferença para a negação, onde a gente se fecha dentro de nós e muitas vezes vive períodos aí turbulentos, turbulentos. E ele vai trazer uma série de elementos aqui para a gente pensar. Provavelmente dizer, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhe por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Diante dessas circunstâncias, ao nos depararmos, às vezes os pais estão com o filho nesse momento, né, que às vezes já mais adulto, está procurando o seu espaço aí diante da vida, às vezes está enfrentando algumas tribulações. E às vezes os pais querem ajudar os filhos e tentar orientar. Emmanuel diz, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, procurando, de certa forma, alguma orientação. Só que antes, né, de pensarmos aí nessa orientação, compreendamos que, em grande parte das vezes, são companheiros em graves transformações na vida íntima, porque a lei de progresso não só vai agindo sobre a sociedade, mas igualmente sobre os nossos corações. E às vezes vai trazendo uma certa vai dando um certo empurrãozinho em nós. Quando a gente se mantém avesso, às vezes a gente vai ficando inquieto, porque a gente tem energia para trabalhar pela nossa evolução, pela justiça, né, ou pelo bem de todos, e, portanto, em muitas dessas circunstâncias, a gente acaba um tanto que desconectado das coisas. E Emmanuel continua dizendo, né? Esse terá visto crises e tribulações no Instituto Doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Um monte de exemplos que ele vai dar. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão guardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer, e arrojaram-se à rebeldia ou desalento. Então, um quadro aqui de circunstâncias diversas, porque quando a gente, né, joga a rede para esses objetivos e traça as nossas expectativas, tão somente na perspectiva material, às vezes a gente está sujeito, como a gente não tem o controle das coisas, a esbarrar aí com essas circunstâncias que fogem ao nosso controle. E aí a gente quer, né, que o lar esteja nas melhores condições, que as pessoas sempre façam o melhor para nós, só que nem sempre a gente se depara com essas circunstâncias. Em muitos momentos a gente vê quadros diferentes. E ao lidar com essas coisas, às vezes a gente demonstra uma certa condição assim difícil, um pouquinho delicada, porque a gente mostra o quanto a gente ainda é imaturo. A fé humana é um potencial que ainda fala dessa
dessa desse nosso estágio evolutivo de crianças que estão preocupadas muitas vezes tão somente com aquilo que lhes é próprio da realidade. E a gente vai aprendendo com o passar do tempo, porque são estágios de aprendizado, como Jesus, certa feita, os discípulos precisando de pescar e não dando conta, Jesus vai pedir para eles jogarem noutra banda a rede. Aí Emmanuel vai definindo uma mensagem, rede como interesse, né? Ou seja, se você está jogando a rede de cá e não está dando certo, você está só desiludindo, as coisas estão só ficando piores, você está tendo essas alterações na fé, ou seja, dessa confiança, dessa fortaleza, você está beirando a negação, procura mudar um pouquinho, né? O norte, os interesses, procura alicerçar as bases em objetivos e aspirações maiores. Porque aspiração, na verdade, né, é a utilização da nossa capacidade imaginativa, que encapsula os nossos ideais nesses projetos que a gente começa a trazer para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Portanto, são, de fato, sim, muito especiais, muito importantes para os nossos corações. Quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida, no dizer de Jesus, olha, vai ter tribulação, vai ter aflição, mas calma, tem de bom ânimo, dá para vencer. Estou aqui para mostrar que, seguindo determinado parâmetro, ensejando objetivos mais altos, nós temos condições de ultrapassar esses momentos em que parece que o mal domina. E aí a gente procura, nesse momento, conectar com o versículo. Porque às vezes o mal assedia os nossos corações, querendo nos desviar dos objetivos que a gente tem, né? Aonde a gente percebe não só o mal fora, mas sobretudo dentro, as imperfeições que a gente ainda tem, tentam nos consumir esses projetos maiores que a vida indica aos nossos corações. E nesses momentos, né, que a gente passa por esses desafios, em muitas circunstâncias, a gente acaba, a gente acaba não conseguindo se manter de pé ou se manter sustentado. É como se as nossas perninhas paralisassem e a gente ficasse ali no lugar, né? E aí a gente pode pensar na passagem, né, as curas de Jesus em relação aos paralíticos, daqueles que, de certa maneira, não perderam a possibilidade, a capacidade de se deslocar, a sua mobilidade. Nas alterações da fé, a gente, do movimento construtivo que a gente estava, a gente acaba estacionando. E nessa hora, essa força que deveria nos impulsionar é aquela que muitas vezes a gente se utiliza para se depreciar. E esse potencial acaba ficando ali morto dentro de nós. A gente acaba passando, como uma mulher hemorroísa, por um período de hemorragia, aonde, né, a vida vai se esvaindo pela dificuldade de lidarmos com as circunstâncias que nos chegam no caminho. Porque o nosso cotidiano, ele é o laboratório divino de evolução. E os momentos simples, as situações que nos chegam, vai dizer na mensagem Paciência do Evangelho, a vida é difícil, bem sei, é um conjunto de mil nadas, mas quando você junta, costuma ferir. A gente passa por esses momentos complicados, passa por esses instantes, às vezes, difíceis. A mensagem do boa nova, bom ânimo, o diálogo de Jesus para com Bartolomeu, ela é essencial na nossa caminhada. Porque Bartolomeu, e observemos só o título da mensagem, bom ânimo, né?
boa alma. Ânimo, ânimo vem de ânima, que é a alma, né? Bom ânimo, em outras palavras, é não perder a alma, o sentido da nossa vida, que às vezes as dificuldades acabam balançando, chacoalhando o nosso coração e o nosso pensamento, e a gente fica perdido, como aclamar os céus a intercessão maior, no caso da tempestade acalmada, que os discípulos estavam afoitos. Mas Bartolomeu, que passava por muitas tristezas, por momentos assim difíceis interiormente, que era dificuldade na família, dificuldade financeira, a perda da mãezinha querida, um conjunto de situações que estavam deixando o seu coraçãozinho um pouquinho triste, um pouquinho complicado. E o que ocorre é que, na verdade, é, ele deseja, né, ter algum esclarecimento, começa a conversar com Jesus, e Jesus vai trazer algumas questões para ele. E chega um instante que ele questiona assim: mas será que o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Ou seja, a gente vai ficar bem o tempo inteiro, o tempo todo? Será que a gente tem que estar inteiro o tempo todo? E aí, o Cristo responde, o Jesus: a verdade não exige, ela transforma. Quanto mais nós vamos alicerçando, né, os nossos objetivos na verdade divina, nas leis imutáveis que regem a vida, mas nós teremos condições de transformar as nossas almas. E esse potencial que era tão somente destinado às questões de ordem material ou de ordem física aqui da Terra, começam a transcender o espaço e tempo, para que a gente comece a ancorar-nos nas leis divinas, na justiça do Pai, procurando a partir daí observar sobre um outro prisma caminhar. Essa verdade, essas leis divinas não exigem, mas nos chamam para que a gente possa conquistar a fé divina, procurando compreender melhor a nossa destinação, onde de fato a gente precisa chegar, porque a gente tem uma verdadeira propriedade que a gente precisa adquirir e enriquecer o nosso coração. E essencialmente, quanto mais a gente entende a lei, melhor teremos condições de viver na Terra. Não porque não terá desafios, mas porque interiormente a nossa base, o nosso alicerce, nos dará condições de caminhar com mais serenidade, caminhar com mais tranquilidade diante da vida. Então, Jesus diz: a verdade não exige. O Evangelho não vai exigir de ninguém fortaleza permanente, porque o Evangelho não convida ninguém a ser de ferro, mas convida cada qual a se transformar, aprendendo com os processos da vida, com as experiências, aprendendo a digerir as circunstâncias, aquilo que nos acontece muitas vezes na nossa caminhada, para que essencialmente a gente consiga crescer cada vez mais, cada vez mais. E nós, nesse particular, precisaremos observar três palavrinhas que Jesus fala para Bartolomeu, que são a coragem, a esperança e a alegria. São três palavrinhas chaves igualmente na conquista da fé divina. A gente precisa da alegria, que é essa energia gostosa que nos motiva a viver com espontaneidade, né? A alegria representando essa espontaneidade nossa, do nosso coração para aprender diante das circunstâncias, essa espontaneidade nossa para nos construirmos cada dia mais, entendendo que a gente está sempre sendo convocado a esse melhoramento, que vão ter, né, situações às vezes embaraçosas,
mas que a gente vai ter que, né, nessa alegria, aprender a ter um gingado para a gente lidar com os desafios, para que as coisas não venham e nos derrubem. A gente vai ter que aprender com espontaneidade, com espontaneidade. Nós precisaremos da coragem, porque a alegria é aquilo que nos dá o brilho nos olhos, a coragem é o que nos preenche o coração, para que a gente avance aí, procurando ultrapassar as linhas dos nossos limites e desafios e a gente siga em frente. Nós, igualmente, poderemos contar com a esperança, que a esperança, na verdade, é quando a gente fez a nossa parte, a gente cultivou alegria, coragem, e a gente conta aí com o trabalho de Deus também. Porque às vezes, nos momentos que sucedem à nossa vida, nas experiências que chegam ao nosso coração, a gente acaba desestabilizando porque a gente quer ter o controle das coisas e esquece da nossa parte. E esquece que Deus também trabalha, que quando a gente faz a nossa parte, a gente pode despreocupar. E aí já será com Ele. E a gente vai assim, né, mantendo a esperança, a luz do cristão, porque é ela que mantém a nossa vida, né? Mesmo diante das experiências mais difíceis, mais complicadas, mais delicadas, é verdadeiramente essa esperança que vai mantendo o nosso pensamento otimista, vai mantendo a nossa mente mais equilibrada. Esses três traçozinhos, eles devem representar para a nossa caminhada companheiros inadiáveis que vão sustentar essa fé divina nos nossos corações e pensamentos. Meu Deus, desculpa, teve um probleminha técnico. Vamos continuar. Então, esses três elementos, eles se tornam essenciais por aquilo que nos vão permitir sustentar dentro de nós, que é essa fé, onde a gente não perde o objetivo que a gente tem. Isso, os cristãos da primeira hora foram fidedignos nessa lição ao se colocarem, né, à disposição para colocar Jesus como o alvo deles. Portanto, né, mesmo nas horas mais difíceis, nos momentos mais complicados, era a presença do Cristo que representava refrigério, porque eles altearam objetivos mais altos, conheciam a extensão dos testemunhos do Cristo e reconheciam que, de igual modo, não poderiam se furtar à luta e, de certa maneira, aquilo que a vida solicitaria a eles em termos de testemunho. Porque o trabalho e o burilamento são condições naturais aí de vivência. A experiência material nesse andar da carruagem, no degrau evolutivo, ainda não será esse oásis completo de gozos materiais onde a gente vai poder se deleitar. Muitas vezes terão lutas, desafios, testemunhos, mas que nos forjarão, aperfeiçoando a nossa alma para que efetivamente a gente tenha condições de desfrutar dessa felicidade. As alterações na fé invalidam a nossa felicidade, a nossa tranquilidade íntima, mas quem mantém o coração verdadeiramente inundado da fé caminha com vistas a essa paz e essa felicidade superior. Diante dos irmãos alterados na fé, diz-nos Emmanuel, por essa ou aquela circunstância, use discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Se a gente está convivendo com alguém, nesse momento, às vezes
mais complicado, mais delicado um cadinho, né? Procuremos sermos mais acolhedores, porque às vezes quem está nesses instantes, se não nós mesmos, dessas embarcações aí da vida, um tanto que turbulentas, né? A gente não será muitas vezes falando assim, mas você precisa ser mais forte, não é impondo, exigindo, colocando aí determinadas condições muito severas que a gente vai oferecer campo ao outro para compreender a extensão do bem. Às vezes, no que a gente vai lidar com os outros, a gente acaba sendo um pouquinho insensível e no que a gente quer ajudar, às vezes a gente se atrapalha como um elefantinho pegando uma florzinha no jardim. A gente até pega, né? Até tenta aproximar do outro, mas destrói muita coisa. E o objetivo da vida, essencialmente, é que a gente consiga criar laços e vínculos mais profundos do que meramente dizer isso ou aquilo, mas mostrar-nos presente, porque se a gente tem consciência de onde a gente quer chegar, sustentemos o bem. Não deixemos que o mal vença a nossa volta, mas a pretexto de superar a presença do mal, que muitas vezes se mostra sendo cultivado nesse ou naquele coração que se bandeia negação ou na indiferença, para efetivamente ajudarmos nessas circunstâncias, para vencermos esse mal, procuremos dentro de nós os antídotos eficazes. Não será com palavrório chique, rebuscado, ou tão somente endereçando mensagens. O Evangelho fala de presença, porque nos nossos instantes de testemunho, o Cristo se faz presente para que, essencialmente, vinculados e ancorados no seu amor, nós tenhamos condições de avançar. E ele nos roga interiormente diante das pessoas que a gente não se faça, né, a alguém ali a pesar ainda mais. Já está sendo difícil para o outro. Não lhes agrave as inquietações, diz Emmanuel, propondo-lhes problemas novos e nem lhe agite as feridas da alma com apontamentos infelizes. Nós somos convocados para entregarmos o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós, e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. A vida é esse processo de aprendizado, aonde cotidianamente a gente é chamado a aprender lições diversas. Às vezes somos nós, às vezes vai ser o outro, né? Chega sempre a hora decisiva, no dizer de Emmanuel, na mensagem Mar Alto, na mensagem Mar Alto, chega sempre o momento que as águas da vida se elevam e a gente passa, às vezes, por instantes mais difíceis, mas, sim, efetivamente, os nossos corações estão vinculados aos sentimentos superiores, se as nossas almas verdadeiramente estão alicerçadas nesses sentimentos maiores, a gente vai conseguindo avançar palmo a palmo, passo a passo, na conquista efetiva dos nossos corações. Que efetivamente essas lições que chegam, esses aprendizados que vêm, eles servem-nos como base para explorarmos as nossas almas, o país da nossa intimidade, aonde dormita tantos recursos, tantas preciosidades, mas que a gente vai conhecendo à medida que a gente vai se empenhando como aluno que vai
se tornando portador desse conhecimento iluminativo por causa do seu esforço e das séries que foi avançando, nosso mundo interior, essas terras abençoadas de nós mesmos, elas vão se tornando conhecidas por nós a partir dessa dedicação que a gente coloca para aprender. Aprendamos a lidar com as nossas dificuldades, com os outros em dificuldade, sem sermos de mel ou de fel. Nós não somos chamados para agradar, nem para desagradar. Somos chamados para amar uns aos outros. E aí, nesses paralelos, onde muitas vezes a gente vive nesses extremos, nós precisamos compreender a medida justa da nossa intervenção sobre a vida das pessoas, como também aprendendo a intervenção dos outros na nossa vida, mediando esses espaços para que a gente possa se ajudar ao invés de se prejudicar, porque a gente está sujeito às alterações. Estamos sujeitos até à maturidade legítima das nossas almas, até a consciência mais profunda dos nossos espíritos, ainda estaremos sujeitos. Como Jesus disse, não, o Evangelho não nos exigirá uma condição pronta, mas nos ajudará na transformação, porque sairemos da fé tão somente que procura as aspirações humanas e que às vezes se mostra aí cambaleante devido aos desafios e aos contratempos que o mal se mostra na presença do mal, nós avançaremos a vencer o mal com o bem pela conquista dessa fé divina, procurando em Deus esses alicerces necessários, manter no Pai, como é dito no capítulo 19. Nós somos chamados a confiar mais em Deus do que em nós mesmos, porque efetivamente o Criador tem condições mais puras e plenas de iluminar-nos a estrada da vida e ajudar-nos a caminhar no curso do tempo e das horas. Façamos o possível para aprendermos a lidar com os nossos desgastes, com os desgastes dos outros, mantendo esse espírito de harmonia, não deixando que às vezes o outro, por não conseguir sustentar a sua paz, a gente também, né, espalhe, instaure o caos, que a gente procure sustentar em nós essa paciência, o espírito do bem, para que efetivamente o tempo auxilie na conscientização daqueles que ainda não se demandam nos mesmos propósitos e objetivos. Isso fazendo assim a nossa parte, sustentando assim o nosso coração, poderemos com alegria chegar a esse algo maior que a gente tem, que é dessa felicidade que a gente espera, mas que conta conosco, conta com os nossos corações de maneira ativa e não passiva, de maneira transformadora e não exigente, para que assim a gente se ajude e possamos todos juntos sermos melhores a cada momento. Essa é a nossa reflexão. Agradecemos a vocês pela paciência e pela misericórdia, que a gente possa, cada qual, aprender cada vez mais no curso da vida. Que aula, menino, sobre a fé. Muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente botar em prática aí, né, com essa proposta trazida por Emmanuel, através das tuas palavras. E para nós é uma alegria poder ter contato com essa visão, com esse entendimento, com essa melhor compreensão das palavras de Emmanuel. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a tua participação, agradecer a tua disponibilidade por ter acolhido com carinho o nosso convite para esse trabalho desta noite e convidá-lo, já indo para o encerramento do nosso trabalho, para fazer a prece de encerramento. Mais uma vez,
externando a minha gratidão, a gratidão da Sociedade Espírita Caminho da Luz, por esses momentos tão especiais. Uma boa noite, querido amigo. Uma ótima noite a todos nós. A gente que agradece pela oportunidade. E é interessante, antes de fazer a prece, alguma coisa me sugeriu ao coração para a gente contar uma rápida história de Jesus. E se nosso amigo permitir, Diogo, eu irei contar. Pode ou não? Ou isso seria extrapolar muito tempo? Não, com certeza. Fica à Tá bom, vontade. perfeito. Vamos, é rapidinho e a gente já emenda com a prece. É uma historinha que está no livro Contos e Apólogos e ela pode finalizar o tema alterações na fé de um jeito muito importante. Nós estamos falando de uma experiência de Simão Pedro. Ele era o coordenador das atividades da Casa do Caminho. E nesse exato momento, nessa história que chama A Esmola da Compaixão, o Bebeto vai nos contar algumas coisas importantes. Ou certa feita, né, como sempre, vinha muita gente suplicar ali auxílio e amparo naquela casinha em Jerusalém, aonde as pessoas recebiam todo amparo. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia para este moço. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões hauridas ao contato com as hipocrisias do mundo, nesse dia, o nosso querido Simão Pedro estava meio derrubado. Ele estava pouquinho mais diferente, assim, com um ânimo um pouquinho diferente do que ele era acostumado. Nesse cotidiano dele de serviço e de trabalho, pelo cansaço físico ou desilusões hauridas, olha como que dialoga com a mensagem de Emmanuel. Porque às vezes a gente altera a fé justamente nesses embates com o mundo, seja ao lidar, né, com o esgotamento físico, ou muitas vezes com o contato com as hipocrisias do mundo. Simãozinho estava irritado e estava muito cansado, a se expressarem nas exclamações de amargura que ele não podia conter. E aí ele começou, de certa maneira, a ser um pouquinho pesado nas palavras. Então tinha um rapazinho lá que chamava Zenon, e aí ele fala assim: observa aquele homem que vem lá, de braços secos e destendidos. Simão estava conversando com o Zenon, né? Apontando para uma outra pessoa, que era Roboão. Aí ele começou a denegrir um pouquinho, falar mal, perdão, é, das pessoas. Ele disse: é um miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que sofra agora as consequências? Então, só para a gente ter noção o quanto que o Simão ficou assim mal. A sua alma estava num profundo instante de alteração. Num profundo instante de alteração. Ele que era acostumado a servir, experimentava no coração agora um pouquinho desses sentimentos um tanto que confusos. E já depois desse dia aí muito cansativo, das coisas acontecendo assim, já era de tardinha, o solzinho já tinha desaparecido, quando de repente, naquela salinha que ele costumava atender, aparece alguém. E aí ele já, meio que impossível, pergunta: quem és tu que chegas a essas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Ah, não vai dar para atender, vai embora. Né? Era como se quisesse dizer isso. E a pessoa não falou nada, ficou em silêncio. E aí, nesse momento, ele fala: avia-te sem demora, dize depressa que vem. Ó, desembucha logo que tô,
Não estou para muitas palavras, não. É nesse instante, porém, conta-nos Humberto de Campos, que deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam, ainda vivos, os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre, e ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. É, Pedro chorou um pouquinho muito nessa hora, porque diante das alterações, dos momentos difíceis dos outros, das quedas dos nossos companheiros, se a gente não puder ajudar, que a gente possa silenciar, porque em verdade a vida nos pede a esmola da compaixão. Vamos para a nossa prece. Senhor da vida, nós aqui nos encontramos para te agradecer as bênçãos do trabalho realizado. É uma alegria podermos, com amor, cada vez mais nos dispormos nas páginas da tua verdade, a encontrarmos a esperança para os nossos passos. Permita que os vossos anjinhos protetores guiem-nos na caminhada, que observemos a extensão das nossas necessidades e compreendamos essencialmente aquilo que a gente precisa fazer, e que com mais dignidade caminhemos procurando entender nas pessoas e circunstâncias esse convite para que a gente seja melhor a cada momento, que trabalhemos esse orgulho, às vezes o egoísmo que tem nos assaltado a vida e nos roubado a tranquilidade do coração. Caminhemos com mais serenidade, procurando a direção que os nossos espíritos protetores e anjinhos da guarda querem trazer à nossa intimidade. E que assim, mais pertinho de ti, empenhando-nos para que a nossa fé esteja em Deus, a gente possa avançar, superando esses desafios e limites com alegria e amor. Cuida de nós, Senhor. Precisamos muito de você. Que assim seja.